Eu quero terminar, embora a gente não tratou tudo que se pode falar. Temos a questão do anticristo, temos a questão da grande tribulação, temos a questão depois também e outras coisas mais. Mas eu quero falado, já deixar claro na mente da igreja sobre a realidade final dos últimos tempos. Eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre o juízo final. Aleluia, Deus! Juízo final. Para nós entender o juízo final, nós precisamos compreender um pouco o cenário do que está acontecendo. Vamos lá. No capítulo 20 de Apocalipse, nós vimos que Satanás ele é preso. Deus! Por 1000 anos ele está preso. O período entre o arrebatamento da igreja, a volta, a primeira etapa da volta de Jesus, que é o arrebatamento da igreja, a saída da igreja da terra, e a sua volta iminente. Aleluia, Deus! Nesse período temos as bodas, o tribunal e as bodas do Cordeiro no céu, e temos aqui na terra a tribulação e a grande tribulação, governo do anticristo sobre a face da terra, as temidas trombetas, as temidas taças e assim por diante. Todavia, após esse período, aleluia, Deus, ele retorna com a glória de Deus, com a glória do seu Pai, com a igreja que foi arrebatada, ela desce junto com Cristo no dia da sua vinda, em que todo olho verá. Jesus ele desce no Monte das Oliveiras, caminha pelos portões dourados, estabelece teu reino em Jerusalém, e nós entramos aleluia, Deus, milenar, a última aliança de Deus com os homens, conhecida como o milênio. E eu confesso que eu queria falar um pouco sobre o milênio, mas eu prefiro uma escola bíblica para não vulgar a mente da igreja nesse assunto que é muito detalhado, muito profundo. Mas vamos marcar um dia, um encontro para a gente falar sobre isso. O período do milênio são de 1000 anos, 1000 anos milênio, em que Jesus ele reina junto com a igreja na terra. E a palavra de Deus vai falar no capítulo 20 que nesse período Satanás ele se encontra preso. Após 1000 anos ele é solto, engana as nações que estarão sobre o governo de Cristo nesse período, e temos um momento de uma grande, como se fosse uma batalha entre Satanás e aqueles que estão enganados, se levanta contra o império de Cristo. Cristo entrega este reino ao Pai, este reino a Deus, e nesse momento então nós entramos no que nós chamamos de juízo final. Logicamente os detalhes são enormes, mas de forma resumida, este é o cenário que acontece nos últimos dias. O juízo final nada mais é do que o último dia. Olha para o teu irmão e fala assim: haverá o último dia. O julgamento final, o juízo final nada mais é o momento em que Deus há de julgar. Aleluia, Deus! É aquele momento em que as pessoas estarão diante do Cordeiro de Deus, estarão diante de Deus, e não há dentro do juízo final um julgamento para a salvação, mas simplesmente é o julgamento em que os pecados dos homens são expostos, pecados contra Deus e contra a tua santidade, e ali a sentença lhe será dada. Lembra que quando eu falei sobre o inferno, eu falei para os irmãos que o inferno ele não é um lugar permanente. O inferno é um lugar provisório daqueles que morrem antes do juízo final. Todo homem e mulher que morre sem Cristo antes do juízo final, eles estão reservados no inferno. O texto que lemos diz que no dia do trono branco o inferno dará os seus mortos, ou seja, os que estão lá estarão diante do Senhor para receber a sentença, para receber a sua condenação. O lugar eterno é o lago de fogo, onde o inferno será lançado lá. Quem entendeu da glória a Deus? Glória a Deus! Então, o juízo final nada mais é o dia do acerto de contas. O dia em que os homens entenderão que eles não são donos das suas próprias vidas. O dia em que os homens entenderão que Deus não é Deus para ser afrontado ou para ser zombado. O dia em que não haverá diferença de classe, de cor, de posição financeira, em que não haverá diferença entre um plebeu e um rei, um monarca, entre um presidente e um simples cidadão. Todos estarão diante do Criador do universo. E o mais interessante, e nós podemos dar passo daqui, que o
Não existe purgatório, não existe a reencarnação ou uma segunda oportunidade. O juízo final é o dia em que os homens estarão diante de Deus e responderão diretamente a Ele. Olha aqui para mim, tribunal de Cristo é uma coisa, juízo final é outra. Tribunal de Cristo nós já falamos, é o dia também de julgamento, mas não é do mundo, não é dos ímpios, é da igreja. A igreja foi arrebatada e ela se apresenta diante do tribunal. A igreja já está salva, lavada, remida no sangue do Cordeiro de Deus. O tribunal é o momento em que a igreja recebe o galardão da sua conduta cristã. O tribunal é o momento em que eu dou conta do período em que pastoreei a igreja. O tribunal é o momento em que damos conta diante de Cristo dos dons, dos talentos, do ministério e da chamada que Deus confiou a nós, de que tipo de cristão que somos. Lembrando que se você estiver no tribunal, você está salvo. Não há como você estar no tribunal e ser lançado de lá. Tribunal não é julgamento para salvação, é julgamento de obras para galardão. Juízo final é condenação, juízo final é a sentença. E a igreja, ela não participa como réu do juízo final. A igreja, ela está sentada do lado como testemunha do Senhor diante desse dia. Quem pensa da glória a Deus? Aleluia. Vamos lá, tudo está reservado para o dia final. Hebreus capítulo 9, versículo 27, da glória a Deus. Glória a Deus. Quem quiser anotar, anote. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu tenho um projeto no meu coração, e eu creio que um dia nós vamos conseguir aplicar esse projeto, chamado Projetos Pequenos Grupos, de discipulado. Pegar alguns irmãos que são mestres das Sagradas Escrituras e levantarmos pequenos grupos de encontro, onde podemos abordar com profundidade esses temas. Quem está entendendo? Amém, Jesus. Tem coisas que não dá para trazer com profundidade na igreja, embora tudo tem que ser apresentado, mas nós temos que preparar momentos para se apresentar, senão pode gerar um nó na cabeça dos irmãos. Quem entende da glória a Deus? Glória a Deus. Mas vamos lá. Eu quero ler Hebreus 9, 27 com a igreja. Aleluia, Deus. É, Jesus. Aleluia. Irmãos, aleluia, Deus. se o Senhor me der tempo, porque eu quero já na próxima terça, vamos começar uma nova série de mensagens, já ter os versículos no telão aqui para os irmãos acompanharem. Quem vai orar para que dê certo? Pastor, mas qual que é a maior dificuldade para fazer isso? É tempo. De Aleluia. sentar e preparar os slides. Mas tenho certeza que o Senhor vai abençoar. Eu já quero começar na próxima terça com os slides, os versículos para que os irmãos possam ler. Hebreus, capítulo de número 9, versículo 27, é bem conhecido, que fala assim, olha: e como os homens está ordenado morrerem uma, vindo depois disso o juízo. Ou seja, após a morte não existe a reencarnação. Após a morte não existe. Aleluia, Deus. Aleluia. Da glória a Deus. Glória a Deus. Deixa fechar a porta. Após a morte não existe reencarnação. Não adianta orar pelos mortos, acender velas, rezar. Quando o coração para, quando o cérebro para de funcionar, não há mais oportunidade. As pessoas, elas não reencarnam, não há purgatório nenhum. Simplesmente, após a morte, o que se espera apenas é o dia do juízo. Abre comigo a Bíblia, Atos capítulo 17. E o versículo 31. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos
mortos. Ao celular, irmãos. Irmãos, Aleluia. Atos 17, versículo 31, nos apresenta que há um dia destinado para o julgamento, em que Jesus julgará, e a certeza de que esse dia ele é real está no fato de que Jesus ressuscitou. Vamos lá. Aleluia, Deus. Capítulo 4, versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Olha aqui para mim. O dia do juízo final é um dia em que as pessoas se apresentarão. Em Apocalipse, o versículo que lemos diz que "E vi os mortos". Esses mortos, eles referem-se primeiramente para aqueles que morreram nos pecados e nas ofensas, morreram sem Cristo. Ou seja, a igreja ela não participa como réu no dia do juízo final, ela participa como testemunha, mas o mundo sem Cristo, aqueles que não viveram a vida com Deus, ou seja, todos os seres humanos que não se arrependeram dos seus pecados, estarão diante do trono branco para ser julgado pelo Senhor. Os versículos que lemos nos dizem e nos provam que esse dia ele é real. Quem quer assim da glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. A Bíblia diz que o trono ele é branco. Isto tem um grande significado. Significa que o lugar do julgamento, a justiça de Deus é santa, o juiz é santo, o julgamento é santo e as testemunhas também são santas. Ou seja, quem há de julgar não serão os homens, não serão os juízes, reis, pastores, o próprio Deus, a própria santidade, a própria justiça, aonde nele não há erro e nem engano, aonde nele não há variação nenhuma. É ele quem se assenta no trono e julga, e quem vai contestar a condenação, quem vai contestar aquilo que o santo juiz deve falar ou determinar, porque ele julgará pela sua reta justiça. Quem entende da glória a Deus? Glória a Deus. Em João capítulo 5, versículo 28 e 29, nos mostra que ninguém escapará do juízo de Deus. Ou seja, não tem como fugir desse dia, não tem como os homens se esconderem desse dia, não tem como as pessoas tentarem ofuscar esse dia, não tem como as pessoas se abrigarem ou se esconderem diante daquele que está sentado no trono branco, santo juiz. Não tem como se esconder dele. Esse dia está reservado para julgamento. Aleluia, Deus. Escapar dele. Quem entende da glória a Deus? Glória a Deus. A Bíblia vai nos apresentar, na leitura do texto, que grandes e pequenos estarão diante do Senhor. É Deus. Aleluia. Não haverá uma sala VIP. É Deus. Os reis ficam a esse lado, É Jesus. os mais simples ficam ao outro, os Aleluia, poderosos Deus. da terra sentem-se aqui. Não, todos estarão de igual modo perante ele. Reis, Deus. rainhas, Aleluia. imperadores, papas, grandes empresários, presidentes, operários, os mais simples dos seres humanos, todos eles estarão diante do trono branco de igual modo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vamos lá. O julgamento se dá por meio de livros. O texto diz que serão abertos os livros. Serão abertos os livros. Esses livros também são chamados de consciência de Deus. À luz da teologia, esse livro se apresenta como livro da consciência, da natureza, da lei, dos homens, do evangelho e da memória. São livros em que estão sendo anotados tudo aquilo que nós fizermos, falamos e pensamos. Inclusive no livro de evangelho, considerado pelo pensamento teológico, o livro do evangelho é a palavra de Deus, que também estará lá diante das pessoas e serão também julgados pela palavra que eles rejeitaram, pela verdade que eles negaram. Quem entende da glória a Deus? Glória a Deus. O dia do juízo final será um dia que não apenas as nossas obras serão expostas dos ímpios, mas também principalmente a intenção do coração. Ou seja, tudo o que está oculto será revelado, todas as intenções serão reveladas, todas as obras serão reveladas.
todas as ações serão reveladas, a natureza será revelada, a consciência será revelada, as ações dos homens serão reveladas, a negligência com o Evangelho serão revelado, tudo aquilo que está oculto, mas está claro no memorial de Deus, também será revelado. Deus, aleluia. Algumas pessoas falam assim que Deus não envergonha ninguém. Eu não acredito nisso. Deus. Eu não acredito nisso. Quando lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos a história de um casal que, olhando para Barnabé, que vendeu a sua herdade, pegou o dinheiro, uma parte, entregou aos pés dos apóstolos e foi repartido para os mais necessitados. E a igreja louvou Barnabé por isso. Quiseram fazer a mesma coisa. Só que diante da quantidade de dinheiro, não era pelo dinheiro que eles sofreram. Eles sofreram o dano da morte por mentir, por enganar. Quando chegou diante do apóstolo, foi esta a quantidade, foi isso. Porque mentiste ao Espírito de Deus. Ananias e Safira, se não me engano, está certo? Dá glória a Deus. Aleluia, Deus. Mentiu. Chegou a esposa atrás e, cúmplice do pecado de seu marido, mentiu também e morreram. E o que me chama a atenção é até algo assustador de que eles morreram no mesmo período que nós estamos vivendo, o da graça. Deus. Eles não estavam sobre a lei, estavam no mesmo período que nós, a graça. Algumas pessoas dizem que Deus não nos expõe, eu não acredito nisso. Algumas pessoas dizem que Deus não revela os nossos pecados, eu não acredito nisso. Nós temos que lembrar que Deus, Ele é misericórdia, mas chega o tempo que Deus resolve tratar também. Que Deus resolve também limpar os altares. Que Deus também resolve tratar a igreja. Eu lembro que diz a Bíblia que se Deus Ele tratou de forma de juízo aqueles que eram o tronco que dirá de nós que somos apenas enjeitados. Deus, aleluia. O dia do juízo final é o dia que será exposto claramente. E lemos a Bíblia Sagrada, João 5:22, que o julgamento do juízo final ele é individual. Cada um se apresentará um a um diante de Deus. Deus, aleluia. Será o mais longo julgamento de toda a história. Deus, aleluia. Será o mais longo julgamento de todos os tempos. Todos estes se apresentarão diante dele e serão abertos os livros e expostos diante dele o motivo real. Aleluia, Deus. Condenados e lançados ao lago de fogo. Mas sabe? Aleluia, Deus. A maior tristeza nesse dia de juízo são aqueles que, conhecendo o Evangelho, não viveram. Deus. Conhecendo a palavra, não a viveram. Aleluia, Deus. Aqueles que estão afastados do Evangelho diante do trono branco que os livros glória a Deus, e as aleluia. oportunidades que lhe foram dadas para servir a Deus sendo-lhe apresentada, e todas estas foram negadas. Aleluia, Deus. A consciência será revelada, a intenção do coração será revelada. Pessoas que aparentavam tão boas, tão honestas, tão justas, serão reveladas intenções do seu coração. Aleluia. Os reis estarão lá, os presidentes estarão lá, pastores ou falsos pastores estarão lá, falsos pregadores estarão lá, aleluia, falsos Deus. obreiros estarão lá, Deus. aqueles que distorceram a lei natural também estarão lá, dando conta porque decidiram seguir aquilo que era contrário à natureza, como diz a Bíblia, também estarão lá. Aqueles que perseguiram a igreja, que odiaram, também estarão lá. Mas o triste, muitos crentes também estarão para ser julgados. Porque passaram a igreja a vida inteira, mas não compreenderam verdadeiramente o que é o reino de Deus, ou o que é o Evangelho. A igreja ela não estará, eu vou falar como réu. A igreja está justificada pelo sangue do Cordeiro. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3 diz que a igreja estará ao lado de Cristo. Onde estará a igreja? Estaremos ao lado dele como suas testemunhas naquele dia. Quem
está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Nós estaremos como testemunhas. Aleluia, Deus. Como testemunhas que se levantará para mostrar para aqueles que estão lá, que eles tiveram as oportunidades, e que nós pregamos, que nós falamos, que nós ensinamos, mas que não creram. Aleluia, Deus. Mas que não creram. Quem entendeu da glória a Deus? Glória a Deus. Vamos lá, o julgamento é individual, João 5:22. O julgamento é segundo a obra de cada um. Mateus capítulo 12, versículo 36 ao 37. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 12. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 36. Aleluia. Mas eu digo Glória a que Deus. toda palavra ociosa que os homens disserem não te darão conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás Condenado. O dia do juízo é o dia em que serão expostas as nossas obras, as obras de cada um. Cada um dará conta de si mesmo, cada um se apresentará diante de Deus. Aleluia. Por isso, olha aqui para mim, não perca a oportunidade que você tem de buscar a Deus. Aleluia, Tem Deus. gente que diz assim: eu não vou servir a Deus por causa do A, do B, por causa do fulano, ciclano, querido. A salvação é individual. Naquele dia, aqueles que estarão para ser julgados estarão sozinhos diante do trono. Não haverá mais o advogado. O advogado que agora está ao nosso favor, naquele dia será o nosso juiz. Verdade, Deus. A Bíblia diz que nós não podemos pecar, não pequeis. Quem vive na prática do pecado é do diabo, diz a Bíblia. Só que se pecar, filhinho, se pecais, saibais que há um advogado perante vós, e perante vós e Deus, Jesus Cristo o justo. Ele é o nosso Aleluia, advogado. Deus. Aleluia. Mas naquele dia ele será o juiz. Naquele dia não haverá advogados, ou advogado justo. Naquele dia não haverá um intercessor, um mediador. Naquele dia é o dia em que as pessoas serão sentenciadas e reveladas o motivo pelo qual estão sendo condenadas, serão apresentadas perante ao Senhor e serão lançadas no lago de fogo. Mas a igreja estará lá como testemunha, já com o galardão, com a coroa e com o seu corpo glorificado para a glória de Deus. Mas o juízo final não será apenas um momento de sofrimento. O juízo final também se revela uma grande vitória. Qual a vitória? É a derrota da morte e de Satanás por completo. Versículo 14, versículo 15 de Apocalipse 20, da glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E o versículo 15 acrescenta dizendo: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O juízo final não apenas revela um dia de agonia para aqueles que não estão salvos, um dia de tristeza para aqueles que não estão salvos, mas o juízo final também é um dia de vitória triunfante, é a derrota completa de Satanás, da morte e dos demônios. É nesse dia que o nosso inimigo, Satanás, adversário, significa em que ele completamente é vencido. É nesse dia em que ele completamente é derrotado, ele completamente ele é condenado. É nesse dia em que a igreja, embora já vitoriosa, completa a sua vitória, vendo Satanás sendo condenado e destruído para sempre. Quem tem da glória a Deus? Abre comigo Lucas capítulo 10, versículo 20. Aleluia, Deus. O mais incrível que no versículo 15 de Apocalipse nos apresenta dizendo: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Os livros serão abertos, e o último livro será aberto, que é o livro da vida. E o livro da vida vai mostrar que
o seu nome não está lá. O nome daqueles que não têm a Cristo, que não confessaram a Cristo, que não está lá. Olha aqui, em Lucas capítulo 10, da glória a Deus. Glória a Deus. E o versículo 20. Aleluia, Deus. Jesus, ele fala o seguinte: o cenário é os discípulos alegrem porque Satanás foi expulso pelo nome de Cristo. E o versículo 20, Jesus responde a esta alegria dos discípulos dizendo: mas não vos alegreis porque se sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Da glória a Deus. Por qual razão ele manda nos alegrar? Porque o nosso nome está escrito no livro do céu. Eu gosto desse versículo porque muitas pessoas confundem ser salvas por ter dons. Não é? Muitas pessoas confundem por estar salva porque os demônios lhe sujeitam. Muitas pessoas confundem estar salvas porque quando oram há milagres. Olha aqui para mim, tudo isso não é sinônimo de salvação. Dons, talentos, ministério não é sinônimo de que somos salvos. Aleluia. Lembra que o Espírito de Deus testifica o espírito humano, comunica ao nosso espírito que somos salvos, que temos a vida eterna. Mas Jesus manda nos alegrar pela nossa salvação. Por quê? Porque se o nosso nome não está no livro da vida, o que nos resta na eternidade é o lago de fogo. Mas ele vem e fala assim: alegrem-se, porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. Aleluia, Deus. É como se ele falasse: alegrem-se porque vocês estão salvos. Oh, glória. Alegrem-se porque o nome de vocês está no livro da vida. Queridos, eu quero terminar esse período de ensinamento. Embora falo para os irmãos que há muito a se falar e muito mais profundo a se dizer, mas de forma clara a igreja entende, compreendeu que os dias que nós vivemos são dias que antecipam o arrebatamento da igreja, que Jesus Cristo está à porta, os sinais da sua vinda interno e externo se manifestam, o governo do anticristo já se prepara para se revelar, a noiva do Cordeiro já está pronta para ser arrebatada, as portas já estão preparadas. A nova Jerusalém já está preparada. Jesus Cristo está à porta. Brevemente Ele vem e leva a igreja para a eternidade. Os princípios das dores nós já vivemos. A grande tribulação se manifestará. O anticristo se revelará. E olha aqui para mim. E o dia do juízo também há de ser. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o juízo também se revelará. O dia do acerto de conta, o tribunal para a igreja, o dia do juízo final, o dia do julgamento das nações e assim por diante, o milênio do reino de Cristo. Mas agora, falando de mim, o que se espera de mim? O que Deus espera de nós? Deus. O que Deus espera de nós neste momento? Aleluia. O que Deus espera de nós, irmãos, é que nós nos mantenhamos salvos. Jesus. É que nós nos mantenhamos prudentes. É que nós nos mantenhamos em uma vida santa. A palavra de Deus assim que devemos nos conservar irrepreensíveis de corpo, alma e espírito para a vida do Senhor. Aleluia, Deus. O que Deus espera de nós é que nós tenhamos azeite em nossa lamparina. Aleluia. O que Deus espera de nós é nos encontrar em comunhão com Ele. Então olha aqui para mim. Você ouviu ao longo dessas terças, falando um pouco sobre o tempo do fim. Você ouviu ao longo dessa terça que os sinais estão cada vez mais nítidos. Você ouviu ao longo dessa terça que o dia do fim se aproxima e que logo logo nós seremos arrebatados. E o que o Senhor espera de você é que você se mantenha firme da glória de Deus. Que você se mantenha firme. Olha para o teu irmão e fala assim: se mantenha firme. Não está fraco, se mantenha firme. Quanto mais se aproxima o dia final, mais estreito se torna para a igreja. Quanto mais se aproxima o dia final, mais desafiador se torna para nós. Jesus. O apóstolo Paulo fala que nos últimos dias serão dias trabalhosos, difíceis, e não são difíceis para se viver, são difíceis para ser cristão autêntico, genuíno. Uma pressão cada vez maior.
uma cobrança cada vez maior, e o mundo que tenta nos corromper cada vez mais. Jesus. A sensação que dá é que se nós não seguirmos o caminho da corrupção, não tem como sobreviver ou viver. Só que a palavra de Deus diz: seja fiel até a morte, dar-te a coroa da vida eterna. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Então mantenha-se firme como igreja, mantenha-se firme como noiva. E olha aqui, o arrebatamento vai acontecer de forma coletiva, mas também ela pode acontecer de forma individual. Quando os irmãos estavam conosco, não estão mais. É Jesus. E pode ser que nós nem sequer terminemos esse ano. Verdade, Deus. Por isso, olha aqui para mim, mantenha-se firme. Aleluia, Deus está voltando. Alegrem-se pela vossa salvação. Amém? Palmas para o Senhor Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus, toda a igreja, glória a Deus. Irmãos, nós vamos fazer uma